O N8N é uma plataforma de automação incrivelmente poderosa. Ela tem de tudo: os MCPs, agentes de inteligência artificial e integrações insanas. O YouTube está explodindo de tutoriais sobre isso, e o hype é totalmente merecido. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa com ela. Já tem uma porção de ferramentas integradas de fábrica. É basicamente como o Zapier, mas turbinado ao extremo. Mas tem um porém. Tem coisa demais para aprender. São centenas de componentes diferentes chamados de nós. E claro, arrastar e soltar facilita, mas sinceramente, construir no código é mais rápido porque você pode pedir para a inteligência artificial escrever para você. Você provavelmente pensa que deve haver um jeito melhor. Esqueça. Agora existe um jeito de dizer ao Claude ou a qualquer agente de inteligência artificial o que você quer, e ele constrói o fluxo de trabalho para você. Não vai precisar mexer em nada, ele faz tudo, e eu vou te mostrar. A ferramenta que torna isso possível é só um MCP, e é por isso que ela muda tudo, e porque talvez você nem precise mais aprender nada. MCPs como esse vão dominar aplicativos inteiros. Para te mostrar a diferença, eu testei o MCP do Blender. Foi razoável, mas tudo que ele criava parecia incompleto, meio que uma bagunça de inteligência artificial. Mas por quê? É porque ele não sabia realmente como as coisas funcionavam, só tinha descrições vagas sobre as ferramentas que possuía. Mas o MCP do N8N é completamente diferente. Esse aqui tem acesso à documentação completa, documentação de verdade. Ele entende 90% dos documentos oficiais e tem ferramentas dedicadas que pegam essa documentação antes de fazer qualquer coisa. Então ele nunca chuta, ele realmente sabe. Veja como ele é estruturado. Primeiro, as ferramentas principais. Essas coletam todas as informações primeiro. Elas pesquisam, puxam a documentação certa e preparam tudo. Depois, as ferramentas avançadas. Essas realmente constroem um fluxo de trabalho. Elas transformam toda aquela pesquisa em uma estrutura real. Por fim, as ferramentas de gerenciamento. Essas pegam seu fluxo de trabalho finalizado e implantam direto no seu workspace. Você não precisa mexer em nada. Além disso, há algumas ferramentas de backing que mantêm tudo funcionando, mas essas três primeiras são as que realmente mudam o jogo. Quando você vê como elas funcionam juntas, entende por que isso é tão poderoso. Agora, como isso é um MCP, funciona tanto com o Claude quanto com o cursor, então fica a seu critério usar o que preferir ou já tiver configurado. Dito isso, eles realmente recomendam usar com o Claude, e acho que é principalmente por causa do recurso de artefatos dele, que dá muito mais flexibilidade durante a execução. Mas aqui vai algo ainda mais interessante. Eles criaram um sistema que garante que o MCP siga a ordem correta ao chamar as ferramentas, para não confundir nada nem acionar a coisa errada na hora errada, e fazem isso através do Claude Jupyter Notebook. Quando você cria um novo projeto no Claude, basta colocar essas configurações lá e isso dá ao MCP um verdadeiro manual de regras para seguir. Agora, se você não está no plano Pro do Claude e está usando o cursor, não tem problema. Você pode simplesmente adicionar essas mesmas regras no arquivo de regras do cursor e vai funcionar perfeitamente. O que isso faz é estabelecer uma estrutura de fluxo de trabalho clara que o agente segue à risca. Isso evita aquele tipo de alucinação ou resultado quebrado que às vezes você recebe dos LLMs quando eles não têm uma orientação adequada. Então, com essa configuração, é muito mais provável que você obtenha fluxos de trabalho estáveis e funcionais, e não algo pela metade ou inventado. Agora, a maneira como o N8N realmente funciona é que ele te oferece esse construtor visual. Você pode adicionar diferentes nós para montar suas automações, meio que conectando blocos em um fluxograma. E para quem não sabe, cada um desses nós representa uma tarefa ou função diferente no seu fluxo de trabalho. Mas, por trás dos bastidores, tudo isso é apenas um arquivo JSON. Esse arquivo contém todos os detalhes em quais nós são usados, como eles estão conectados, os parâmetros, tudo. E o mais legal é que, se você já tiver esse JSON pronto, pode simplesmente importá-lo direto no N8N e o seu fluxo de trabalho aparece instantaneamente no construtor. Agora, nesse ponto, você pode estar pensando, espera aí, por que não pedir logo para o ChatGPT ou o Claude gerar esse arquivo JSON para mim? Bem, aí é que está o problema. Se você tentar isso, normalmente o que vai receber é uma bagunça quebrada. Os nós geralmente não se conectam direito ou a estrutura não faz sentido, e com certeza não vai rodar. Isso acontece porque esses modelos não têm o contexto necessário para construir fluxos de trabalho realmente funcionais. E é exatamente aí que o MCP entra em cena e supera completamente. Como mencionei antes, esse MCP segue um fluxo de trabalho próprio, bem estruturado. Primeiro ele recupera o contexto, depois constrói de forma inteligente com base nesse contexto. Ele não apenas chuta ou inventa uma estrutura. Ele sabe o que é válido, o que é compatível e o que realmente funciona dentro do N8N. Veja como ele funciona.
Primeiro, ele busca os nós de pesquisa relevantes, lista as opções disponíveis e identifica quais devem ser usados. Ele aplica regras e lógicas internas para orientar esse processo. E, com base em tudo isso, começa a montar o arquivo John já totalmente formado e pronto para rodar. Agora, é justamente aqui que o recurso de artefatos do Claude realmente brilha. No código do Claude, o John é construído diretamente dentro do contexto do chat e você pode vê-lo tomando forma, pedaço por pedaço. Dessa forma, é simplesmente mais poderoso. Mas mesmo fora do Claude, o MCP ainda faz tudo isso nos bastidores. Assim que ele tem o que precisa, começa a construir o fluxo de trabalho, atualiza-o de forma incremental e o envia diretamente para o seu construtor N8N, onde você pode vê-lo ao vivo e editável, assim mesmo. Deixe-me mostrar como isso funciona com um exemplo real. Eu queria criar um agente de busca profunda, algo que pudesse coletar pesquisas de várias fontes e levar o tempo necessário para processar tudo. Então eu disse a ele o fluxo que eu queria. Eu faço uma pergunta e, se necessário, o agente faz perguntas de esclarecimento antes de me dar uma resposta final detalhada. E ele começou a ativar suas ferramentas. Ele procurou por modelos, buscou os nós certos, como entende o contexto de cada nó graças à documentação integrada, escolheu exatamente os que precisávamos. Depois, construiu o fluxo de trabalho. E aqui vem a parte legal. Ele validou o fluxo de trabalho usando uma ferramenta de validação. Esse validador verificou a lógica, consultou a documentação e identificou qualquer problema antes mesmo que acontecesse. Agora ele queria que eu usasse a chave da API Circ para o Google Search. Tive alguns problemas para configurar isso na minha conta, então pedi para ele trocar, e ele trocou. Ele substituiu o Cert por DuckDuckGo Search, Wikipedia Search e Reddit Search. Então ele criou a estrutura John e fez o upload diretamente para o meu workspace. Dei uma organizada no layout, já que fluxos de trabalho criados por inteligência artificial geralmente ficam bagunçados, mas isso foi rápido. Depois forneci minha chave da API da OpenAI e testei com uma pergunta. O N8N é melhor do que outras ferramentas de automação? E se sim, por quê? Apertei Enter e ele executou com sucesso. Ele trouxe insights de diferentes fontes, incluindo uma discussão no Hacker News. Agora, as fontes poderiam ter sido melhores para essa pergunta específica, então foi isso que fiz para melhorar. Então fui lá e pedi para implementar o nó do Brave Search usando a API do Brave Search. Achei que isso seria necessário para dar a ela uma ferramenta melhor de busca na web. Essa API gratuita te dá cerca de 2.000 requisições por mês e é limitada a uma requisição por segundo. E assim, do nada, ela foi lá e implementou isso para mim. Deixa eu te mostrar o resultado final. Beleza, então foi isso que ela criou. Ela removeu os outros nós, como Wikipedia e Reddit, porque eu pedi, já que isso seria suficiente para o nosso teste. Agora, deixa eu só mandar uma saudação. E você pode ver que ela responde de volta. Agora, vou pedir para ela me contar quais foram as críticas do último filme Jurassic World, e vamos rodar isso. Você pode ver que está rodando, e ela me deu a resposta sobre como foram as críticas do filme. Indo para a instalação, na verdade é bem simples. Só tem um requisito. Você precisa ter o Docker rodando no seu sistema. Isso porque a ferramenta funciona como um container Docker e precisa do Docker ativo em segundo plano. Se você só precisa da configuração básica, onde apenas lê a documentação e monta os fluxos de trabalho manualmente, é só isso que você precisa. Com isso, já está pronto para começar. Mas se você quiser a experiência completa, onde a ferramenta gerencia tudo para você, edita arquivos, valida fluxos de trabalho e basicamente cuida de tudo, aí vai precisar configurar a integração completa. As únicas coisas extras que você vai precisar para isso são a URL da sua API e a chave da API. Como isso é basicamente uma configuração de servidor MCP, tudo o que você precisa fazer é copiar a string de configuração para a ferramenta que estiver usando. Se você estiver usando o Claude, basta ir nas configurações, acessar as opções de desenvolvedor e clicar em editar configuração. Isso vai abrir o arquivo de configuração. Você só precisa colar seus dados lá e pronto. Se você estiver usando o cursor, é um pouco diferente. Basta abrir as configurações, ir em integrações de ferramentas e clicar em adicionar MCP. Depois, colhe a string de configuração lá. Isso funciona perfeitamente bem se você só quiser rodar alguns fluxos de trabalho simples na nuvem, sem precisar hospedar nada por conta própria. Mas se você quiser rodar localmente no seu próprio sistema, vai precisar usar o Docker ou o comando npx. Então, se alguém aí que está assistindo souber a URL exata que deve ser colada para fazer a versão local do N8N funcionar com o Claude, ou se descobrir, por favor, deixe nos comentários. Isso vai ajudar a mim e a um monte de gente que está tentando configurar isso.
Quanto à chave da API, ela funciona do mesmo jeito tanto na versão local quanto na online. Como eu mencionei antes, a única diferença é a parte do endereço. Na versão online, a parte borrada no link que você vê é o seu ID único e o restante do link é padrão. Esse endereço completo é o que você vai colar na configuração. Para obter a chave da API em si, basta ir nas suas configurações, procurar pela seção de API e você verá uma opção para criar uma nova chave. O processo é o mesmo para as duas versões. É só gerar, copiar e colar nas configurações da sua integração.